Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz. Um tempo de ensino e reflexão na palavra de Deus. Venha compartilhar conosco um momento de edificação para nossas vidas. O que a Bíblia diz. Todas as sextas às 20 horas. Ligue o coração, Abra a mente e deixe Deus falar com você. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui então iniciando mais um programa, O que a Bíblia diz. E hoje temos aqui uma participação especial aqui, né, da Emanuele Biana, a minha netinha, né, que louva o Senhor. Ela louva já desde bem pequenininha, ela já louva que nem gente grande. Né? E também a minha esposa, a Luciana, está aqui também participando conosco dessa programação. E estão aqui também conosco o irmão Gilberto, o irmão Nelson, né? São nossos irmãos aqui. E hoje nós vamos trazer aqui uma palavra de reflexão a respeito da árvore cortada, né? O que me inspirou a falar sobre esse assunto foi quando a minha netinha falou que louvava aquele louvor da árvore cortada. Isso aí, então a gente vai fazer um programa, a gente vai refletir sobre essa palavra e a gente vai trazer esse louvor. E porque uma vez eu tive uma história com esse que eu vou contar depois, com esse versículo, como foi que eu conheci esse versículo, né? E como foi que eu passei a meditar, como foi que esse louvor acabou me inspirando, né, a falar sobre esse assunto. Então, primeiramente, agora a Emanuele vai falar alguma coisa, uma saudação, dizer: paz a todos, estamos aqui. Tá? Pode falar. Mas meu telefone... Ah, tá. Eu achei que não estava funcionando antes. Glória a Deus, aleluia. Ontem ainda estava falando com a Lu que eu estava muito feliz e estava ansiosa de vir participar na rádio. E eu acho que eu gosto bastante desse louvor porque eu conheço ele desde pequena e eu louvo com a minha mãe, com meu pai, quando eles também serviam ao Senhor. E por isso eu gosto e eu me lembro até hoje e eu acho muito bonito isso. Falar sobre uma árvore que ela foi cortada, mas ela renasceu ao cheiro das árvores. Bênção de Deus. Isso aí. A Luciana, se quiser chegar para cá para te aparecer. Eu vou mostrar. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs que estão nos ouvindo agora, estão na live, estão no Facebook, ou estão no Insta, onde é que vocês estejam. Nós estamos aqui, né, eu e a Manu, de visitante, né, ela vai cantar, e eu vim aqui para acompanhar meu esposo e a minha neta emprestada, né, que já é do meu coração. Que nessa noite nós vamos aprender bastante quanto Deus, né, tem propósito em nossas vidas, né, que aquela árvore cortada, ela pode renascer, pode voltar a dar frutos, e frutos muito bons, né, e alcançar muitas pessoas ainda e evangelizar. Então, que não devemos nunca nós desistirmos de ninguém, porque uma árvore cortada pode vir a nascer novamente, porque o Senhor Jesus, ele faz milagres e nós não podemos duvidar disso. E eu agradeço a oportunidade aqui de meu esposo ter me dado de estar conversando. Eu vou estar ali no cantinho, ali, ouvindo, participando, online, tá? Paz do Senhor a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de volta, então. Eu vou estar lendo, então, a palavra de hoje, a palavra, o texto áureo, né, do nosso programa de hoje. E logo em seguida, então, a Emanuele vai estar louvando ao Senhor. E o nosso texto áureo de hoje, ele se encontra em Jó, capítulo 14, dos versículos do 7 ao 9, que nos diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta.
Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e me diz: acabou a história aqui. Ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só estou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se o caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se o caso envelheceu a terra sua raiz, ou se o seu corpo morreu, ouça bem o que Deus diz: que ainda há esperança. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo um testemunho que você irá contar. Eu vou na árvore contar. Tô contando errado. Minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio ao morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar.
que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos aqui falar sobre essa palavra, né? Eu tinha dito antes que eu ia falar sobre como eu fiquei conhecendo esse versículo e também como que esse louvor falou comigo uma vez e Deus me deu uma pregação. Claro que hoje eu não vou pregar da mesma maneira, né? Eu já preguei umas 3 ou 4 vezes essa palavra, mas sempre trazendo algo diferente, né? Eu sou fruto de um centro de recuperação evangélica. Já teve alguém que me disse para eu evitar de falar essas coisas, porque tem gente que olha com outros olhos para quem, quando sabe que a gente tem um passado assim, né? Mas quem pensa assim é semelhante àqueles fariseus do tempo de Jesus, né? Que acham que as pessoas não têm transformação, né? Então, Jesus justamente buscava e procurava pessoas que tinham realmente problemas, pessoas lá, ele ia nos valados, lá, né? E trazia pessoas que estavam no lamaçal do pecado e trazia eles para a luz, né? E não foi diferente na minha vida, Deus me transformou, né? Então, quem não crê, por exemplo, num ex-dependente químico, que ele pode se recuperar e nunca mais voltar a fazer, né? É porque realmente não crê no poder transformador de Cristo, né? Então, quando eu falo, não falo com nenhum orgulho desse passado, mas eu falo porque eu sinto na obrigação de testemunhar a transformação que Deus fez na minha vida. Então, eu estando no centro de recuperação, que estava no início, agora esse centro de recuperação ele já tem apoio do governo, já está tudo, mas no começo ele estava naquele comecinho bem precário, assim, né? E nós íamos no monte, tinha uma atividade que nós íamos no monte, e quando nós íamos no monte orar, quando nós voltávamos do monte, cada um voltava com uma lenha nas costas, justamente com essa lenha nas costas, porque nós usávamos um fogão a lenha, né? Então a gente já aproveitava, já ia no monte e voltava com lenha. E eu olhei de longe, irmão Gilberto, olhei de longe e enxerguei um toco cortado assim e caído no chão, e eu já falei para os que estavam indo comigo, aquele ali eu vou trazer nas costas quando eu voltar. Mas, irmãos, quando eu cheguei pertinho daquele tronco ali, que de longe só servia para lenha, né? Eu cheguei, ele tinha um raminho verde nele, tinha um caulezinho assim, ele estava num lugar úmido, ao cheiro das águas, ele estava num lugar úmido e saía dele um caulezinho verde que entrava na terra, e aquele caule entrava nele, e lá no meio dele tinha uma folhinha verde, naquele toco seco, né? E aí eu disse, olha só, eu comentei com os outros, aí teve um deles que disse assim, olha, tem um versículo na Bíblia que fala assim, que há esperança para a árvore cortada, que ela novamente brotará. Eu disse, olha, então é isso aí que está acontecendo aqui. Eu deixei aquele tronco lá, aquele tronco ficou uma referência, assim, né? E na verdade ali, cada um de nós que estava ali representava, na verdade, aquele tronco. Porque nós chegamos lá, assim como eu cheguei lá, como um tronco de árvore cortada, né? E graças a Deus, né, ao cheiro das águas, Deus ele me trouxe de volta, né, a vida, né? E assim era a vida também daqueles irmãos que lá estavam comigo naquele momento ali. E aí eu consigo compreender, consegui compreender que muitas pessoas são como esse tronco, como essa árvore, como uma árvore cortada. Às vezes nós nos sentimos assim, né? E veja que ao cheiro se for cortada, eu estava pesquisando assim, cheguei a fazer uma pesquisa
para ver sobre a ciência. O que acontece? O que faz com que realmente uma árvore cortada ela brote, né? E eu justamente para trazer para o campo espiritual, aí eu fiz uma pesquisa e até coloquei aqui na folha essa pesquisa da ciência explicando, né? E vai dizer assim, a ciência ela explica assim aqui, fala sobre raízes vivas. Mesmo com o tronco cortado, as raízes permanecem ativas no solo. Quer dizer, aquele tronco, vamos dizer assim, ele foi cortado e ele estava num lugar, só que embaixo da terra estava a sua raiz. E comparando com nós, veja que isso, no próprio Jó, que não é propriamente o Jó, que é o autor de Jó, é desconhecido, né? O personagem principal ali é Jó, mas não se sabe se foi realmente Jó que escreveu, né? Mas ele vai dizer logo depois, que para a árvore tem esperança, mas para o homem, mas morto o homem, no versículo 10, né? Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Querendo dizer então que para o homem não tem aquela esperança que tem para a árvore, mas não é para todo homem. O homem que tem Deus na sua vida, o homem que tem sua raiz em Deus, veja bem, aquele homem que tem a raiz em Deus, porque veja que se nós saímos, tropeçamos e caímos e estamos numa situação difícil, se nós estivermos enraizados realmente em Deus, a raiz ela continua ali trabalhando. Foi o que aconteceu com aquele tronco, aquela raiz continuou trabalhando ali, buscando aquele tronco cortado, né? E quando, então, ao cheiro das águas, aquela raiz ela foi lançando aquele raminho verde que alcançou o tronco e fez ele florescer novamente. Isso é o que Deus faz na nossa vida. A raiz ali representa Deus na nossa vida. Deus, então, nos fazendo florescer de volta, nos trazendo novamente a vida que nós havíamos, então, perdido. Eu, então, refleti sobre naquele momento em que eu falei sobre santificação, e passaram alguns anos e veio esse louvor que a Emanuele cantou aqui para nós, né? Mas eu também não cheguei a prestar atenção nesse louvor. Eu prestei atenção nele um dia em que eu trabalhava de porteiro, e nas folgas da portaria eu trabalhava com um pastor meu lá de Sapucaia, o Anderson de Sá, que ele trabalha com vendas, assim, e viajando para as cidades, e eu fui trabalhar com ele, e nós viajando ali, começou a rodar, nós íamos escutando louvor, e rodou esse louvor, e eu passei a prestar atenção, né? E porque ele começa dando uma notícia triste, né? Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz o quê, Emanuele? Acabou a história aqui. Isso, alguém diz, acabou a história aqui. Mas porque não conhece o poder de Deus, mas porque não sabe daquela raiz que busca trazer de volta a vida, né? Alguém, quem sabe, diz isso, né? Quem sabe nos vê numa situação difícil, acabou a história, e diz, acabou a história aqui, né? Mas aquele louvor ele segue dizendo, e essa palavra falou comigo naquele momento em que eu prestei atenção nele, né? E ela dizia assim, mas ainda bem que a resposta vem do céu, e que a última palavra, quem determina ainda é Deus, né? E ele vai dizer assim que alguém quem sabe olha para uma pessoa que está numa situação difícil, né? Uma situação ruim, uma situação, quem sabe, enfrentando problemas, quem sabe a pessoa está no fundo do poço mesmo, né? E a pessoa olha e diz, só restou raiz, né? Só que Deus, enquanto que para os outros só restou raiz, enquanto que para os outros a gente olha, como eu olhei para aquele toco e pensei que ele só servia para lenha, né? Mas Deus, ele diz, tem vida aí, tem vida aí. E ele vai dizer o quê? E eu vou restituir. Deus, ele restitui, né? Graças a Deus nós temos um Deus que, mesmo que a gente veja que quando fala sobre o cheiro das águas, não está dizendo assim que aquele tronco, quando ele vai se molhar ou se banhar ou mergulhar na água,
Ele fala apenas no cheiro das águas, né? E veja que, se falar no cheiro das águas, dá para se dizer, então, que a pessoa, quem sabe, está fora dos caminhos de Deus, né? Mas ainda tem algo de Deus naquela pessoa. E em cima desse pouquinho, Deus, então, trabalha na esperança de que aquela pessoa retorne, né? Buscando assim como aquela raiz buscava aquele tronco e encontrou ao cheiro das águas. Então, quando esse cheiro das águas, que é algo de Deus que ainda permanece na pessoa, né, ele então vai agir e vai trabalhar. E eu fico imaginando, e veja que Jó, ele foi escrito, eu não vou, agora não vou, até eu vou ver aqui, quando que ele foi escrito, o livro de Jó. Ainda bem que essa Bíblia aqui, ela diz, não, aqui está dizendo que a data é incerta, mas pelo menos vamos dizer uns 3.500 anos. A história de Jó, né? A história de Jó. Não vou dizer que ele foi escrito há 3.000, mas a história dele, que é relatada nele, tem pelo menos uns 3.500 anos atrás. Não tinha essa ciência, né? A ciência não tinha alcançado. E Jó não era cursado, não tinha curso de botânica, né? Para ele saber realmente dessas coisas. Então, o que ele escreveu ali é algo realmente científico, né? Então, ele foi inspirado por Deus para falar sobre isso, porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, mesmo que a raiz se envelheça na terra, olha só o poder criador de Deus, o poder regenerador de Deus, que ele pode fazer na minha e na tua vida, né? Porque se envelhecer, mesmo que envelheça a raiz dele, e morrer o seu tronco no pó, quando a gente diz não tem mais jeito, acabou, né, terminou, né, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta, né? Essa esperança que muitas pessoas se desesperam, né? Vamos fazer uma comparação aqui de passagens. Por exemplo, aquela passagem da filha de Jairo, né? Que ela se mistura ali com a mulher do fluxo de sangue. Aonde então Jairo ele vai procurar Jesus, ele vai dizer então para que Jesus então vá até a casa dele, porque a filha dele estava moribunda, estava morrendo, né? Aí acontece a situação da mulher do fluxo de sangue ali, e o que vai acontecer? Logo em seguida vai chegar alguém e vai dizer: não importunes o mestre, tua filha já está morta. Jogando um balde de água fria num homem que estava cheio de esperança, né? Jesus, então, vai olhar para ele e vai dizer assim: não temas, ou seja, não dá ouvido para essa gente que está querendo te lançar pessimismo, né? Não dá ouvido para você. Jesus, ele vai dizer para ele: não temas, creia somente, né? E ele, então, Jesus acompanha ele, então, e vai lá e ressuscita a sua filha. As pessoas já diziam assim: está morta, e Jesus vai dizer assim: não, ela não está morta, ela apenas dorme. E as pessoas riam de Jesus porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus sabia que, diante do poder dele, ela estava apenas dormindo. E ele vai lá, então, e aquela menina, então, se ergue, né? Alguém, então, pessoas achando que a história tinha acabado, né? Que, conforme o louvor diz, acabou a história aqui, mas não acabou ali a história daquela menina, da filha de Jairo, porque Jesus estava ali para ressuscitar e para trazer de volta, né? Mas também tem aquelas pessoas que entendem que realmente Deus ele tem esse poder restaurador e que sabem que, se eles têm raiz em Deus, eles têm uma esperança. Então, como por exemplo, aquela passagem do Sunamita. A Sunamita é quando por exemplo, o profeta, né, Eliseu, ela acolhe Eliseu, e Eliseu, querendo recompensar aquela mulher de alguma maneira, pergunta para o seu moço, né? E o moço observa: olha, ela não tem filho. Então vai ser assim que nós vamos recompensar. Essa mulher, quem sabe, ela é estéril, mas eu vou orar a Deus e ela vai ter um filho. E essa mulher teve um filho. Mas passa um tempo, aquele filho tão esperado, imagina que aquela mulher há muitos anos não tinha filho. Sabe lá quanto tempo ela ficou esperando, almejando, né? E não teve esse filho, já não tinha mais esperanças de ter aquele filho. Mas aí agora ela teve aquele filho. Imaginem o quanto especial era aquele filho para aquela mulher. Mas vai acontecer que, de repente, aquele menino tem uma dor, se não me engano, uma dor no peito, uma coisa assim, e ele, então, morre. Mas o que aquela mulher falou? Imagina uma mãe vendo o seu filho morrer, né? Seu filho morto.
o desespero de mamãe. Mas aí aquela mulher, ela apronta lá a carruagem ali, né? E chama alguém para levar ela até Eliseu. O marido dela vê isso e ele pergunta: onde é que tu vai? Porque naquele tempo se procurava um profeta nos dias determinados, assim, as pessoas procuravam consultar, para saber o que Deus estava falando através dos profetas no chamado dia de lua nova, lua cheia, um dia que era um sábado, né? E ele pergunta então, e aí pergunta para ela como se estaria tudo bem, por que motivo? Ela, não, vai tudo bem. Ela disse, vai tudo bem. Por que ela disse que vai tudo bem? Porque ela cria no poder de Deus. Ela sabia que aquele mesmo Deus que teve poder para fazer com que ela desse à luz, mesmo depois de muitos anos, fazer com que ela desse à luz mesmo sendo estéril, né? Porque se ela não tinha filhos há muitos anos, a Bíblia não diz claramente que ela era estéril, né? Mas vamos entender que ela não podia ter filhos. Mas, por um milagre de Deus, ela teve esse filho. Então ela vai procurar Eliseu nessa esperança. E ela vai perguntar, vem cá, por acaso eu te pedi algum filho? Foi tu que chegou oferecendo, agora tu permitiu que meu filho viesse a morrer. Então, nós vamos ver ali depois, não vamos entrar nos detalhes dessa palavra, mas nós vamos ver, então, que Eliseu foi até lá e trouxe de volta a vida, né? Aquele menino. Porque, muitas vezes, para nós, uma situação ela pode ser o fim de tudo, ela pode ser, quem sabe, não ter volta. Né? Nós, quem sabe, olhamos para a situação, quem sabe você que tem um filho, um parente, aí que é um dependente químico, um drogado, e você pensa, ele não tem mais jeito. Não adianta, já tentei de tudo, já coloquei aqui, já coloquei lá, mas para Deus tem. Se ele tiver a força de vontade, Deus ele tem o poder regenerador, o poder restaurador. Deus pode mudar o quadro de vida de qualquer pessoa. Não existe situação perdida para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar um pequeno intervalinho aqui, então, e depois nós seguimos, então, para finalizar essa palavra. E logo eu vou estar falando sobre as pessoas que estão participando aqui. Já estou vendo aqui a irmã Milene, a Lucelena, a irmã Márcia, a irmã Rosemite também, a Lucelena, a Rosemite lá e outros irmãos que eu vou mencionar depois. Isso, do Rubem Berta, exatamente. Do coral. Vamos ouvir um louvor, então. Voltamos aqui, então, à paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos, então, falar aqui sobre as pessoas que estão aqui assistindo, comentando, né? E eu anotei aqui alguns nomes. O Celso Soares, né, meu cunhado, irmão da Lucelena aqui, ele fez um comentário ali. Também a Sandra Amara, né, ou Sandra Cardoso, minha prima, lá de Sapucaia do Sul. A Débora Luz, né, uma amiga. A Débora Luz já pegou a Manu no colo. Débora Luz, a irmã Grace, também a irmã Márcia, nossa irmã Márcia, a Adriana Saraiva, que agora também é Adriana Capelletti, né, que ela casou com o irmão Felipe Capelletti, ela também está aqui, estava ali comentando, né, fez um comentário ali, dizendo que a menina abençoada, elogiando ali, também a Elisa Machado, Ângela Costa, a irmã Cláudia Brasil, a esposa do irmão Nelson, o Roberto Lopes, meu primo, a Lise Leite, que é uma ex-colega de trabalho, a Alice Fontoura, a Sônia Rocha, minha prima também, e faltou mais alguém aí? Sonho. O João do Garimpo também, eu não comentei, o João do Garimpo, que um dia também vou convidar ele para estar vindo aqui, né? A Márcia Freitas, já comentei, e a irmã Rosemite, tem a Soeli da Silva, muita gente, então, realmente comentando aqui na live, o Rodrigo Nascimento Freitas, o irmão Rodrigo, o irmão Rodrigo eu conheci lá também, ele foi um dos monitores lá nesse centro de recuperação, onde eu contei essa história que aconteceu. Mas vamos aqui, então, dar aqui o desfecho dessa palavra, né? E falando a respeito de Jó. Né? De Jó. Nós conhecemos a história de Jó, mas vamos aqui, então, completar e terminar essa para nós. Vamos ver que hora mais ou menos é? 8 horas. Então, nós vamos encerrar aqui, logo, falar bem rapidinho, para nós já encerrarmos aqui
o programa. Nós conhecemos a história de Jó, né? Veja que Jó, no começo ali, de Jó, nós não vamos ler para acelerar aqui, mas no comecinho do livro de Jó, vai dizer a quantidade de camelos, né, de gado que ele tinha, porque se contava a riqueza das pessoas através do gado, que era uma época rural, né? Então quem tinha mais gado era mais poderoso. E ele era o maior do Oriente, a Bíblia vai dizer. Ele era o homem mais rico, então, do Oriente, Jó, os gados que ele tinha. Mas vai acontecer, então, essa aprovação na vida dele, né, que nós conhecemos, não precisa explicar, entrar em detalhes, né, mas aonde Deus vai permitir que Satanás tome tudo dele, né, e ele, então, do homem mais rico, passou a ser o homem mais pobre, e além de ser o mais pobre, ele ainda com uma doença, né, onde ele se coçava com caco de telhas. Imagina as pessoas que conheciam Jó, vendo Jó naquela situação, um homem que há pouco tempo, ontem, tinha tudo, e agora não tem nada, está ali sem saúde até mesmo. Veja que até a sua própria mãe, a sua própria esposa, né, ela vai dizer: tu ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa esse Deus e morre, né? Conforme também a Emanuele cantou ontem, né? Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivo para cantar, abandona esse Deus e morre, né? É o que muitas vezes as pessoas, quando veem alguém em uma situação muito difícil, também pensam que não tem mais esperança. Mas Jó, ele passou por toda aquela provação, ele reconheceu isso, ele se comparou também, ele fez aquela comparação também da planta, né, que Deus ele tem poder para trazer de volta à vida um tronco cortado, né? Assim também de Jó aquela frase dizendo que eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, né? E assim é na nossa vida. Podemos passar por momentos e situações difíceis, mas o nosso Redentor vive e por fim ele vai se levantar na minha e na tua vida, mesmo que você esteja passando, quem sabe, por uma situação difícil. E também conhecemos lá o desfecho final da aprovação de Jó. Quando então, depois que Jó foi realmente provado, a Bíblia vai dizer em Jó 42 ali, que Deus ele restabeleceu tudo que Jó havia perdido. E veja bem, que aquilo que o inimigo toma de nós, Deus nos dá em dobro. Veja que Jó, se for comparar o que Deus deu para Jó no capítulo 42 e o que ele tinha no capítulo 1, nós vamos ver que Deus deu em dobro tudo aquilo que Satanás tomou, né? Então, aquilo que Satanás nos toma, Deus ele nos dá em dobro, ele nos restabelece, e não existe situação, né? Assim como a árvore cortada, ela pode retornar a viver, não existe situação que Deus não possa solucionar. Então, se você está numa situação muito difícil, creia e saiba que Deus, se você tem realmente raiz em Deus, essa raiz está trabalhando para te dar de volta, então, aquilo que você perdeu e trazer de volta, então, a vida. Louvado seja, então, o nome do Senhor. O Morione também está comentando ali, o Morione, que a filhinha dele, a Júlia, né, vai estar fazendo aí 15 anos, né? Louvado seja, então, o nome do Senhor. E aqui, então, nós vamos encerrar a programação, eu vou deixar aqui um espacinho de palavra, um tchauzinho aqui da Lucelena e da Emanuele. Tchauzinho, bem rapidinho. Tchau, gente. Gostei bastante. Uma palavra muito importante. E muito bem. Foi bom. Paz, Senhor. Agradeço a todos que participaram da live, ficaram até o final, porque a gente não pode sair na metade da pregação, a gente tem que escutar até o fim, né? Porque o Senhor sempre tem uma bênção para nós também. Eu vi que a irmã pediu oração, nós vamos estar orando por ela em nossas casas, e que essa palavra não venha a ser para edificar, e que nós vamos estar sempre confiante e com fé que tudo em Deus nós podemos, e nada é o fim. Para muitas pessoas é o fim, mas para Deus é o começo de uma nova vida, de uma nova estação naquela vida e um novo recomeço. Em nome de Jesus, agradeço a todos. Também aqui o pastor Moisés também aqui, entrou aqui, e a irmã Cláudia Pereira, né, nossa irmã aqui. Então, agradeço aí a participação de todos os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa. Todas as sextas, às 20 horas,
ligue o coração, abra a mente. Todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente e deixe Deus falar com você. A Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz. A Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz, o que a Bíblia